E aí, prontos para mais uma questão? Nessa questão aqui, ela é um pouco conceitual, mas também envolve um pouco de conta, ainda falando em cinemática, que envolve dois conceitos básicos que você, aluno, geralmente se confunde bastante, que é essa questão de espaço percorrido e distância percorrida. Quer ver? Vamos fazer essa questão aqui para você perceber qual que é a diferença entre eles e tomar cuidado com isso, tá? Então, quando o problema ele pede distância percorrida ou espaço percorrido, são coisas diferentes na física e você vai entender por quê. O que que diz aqui a questão para a gente dar um exemplo, exemplificar melhor o que eu estou tentando dizer para você? Imagine que um veículo se locomoveu do marco zero de uma rodovia até o quilômetro 20, né? Logo em seguida, retornou ao marco zero, antes de seguir viagem até o quilômetro menos 20 da mesma rodovia. Eu sei, você já deve estar pensando, professor, mas tem coisas esquisitas, né? Porque a gente não fala quilômetro menos 50. Ah, estou indo para Sorocaba, então, por exemplo, né, se São Paulo é o quilômetro zero, Sorocaba vai ser direção contrária, vou estipular isso, né? Então vai ser menos, sei lá, menos 80 ou menos 100. É, no dia a dia a gente não fala isso, tá? Mas na física, para fazer continhas, a gente estipula essa questão da orientação, tá? Então, primeiro lugar que eu te recomendo fazer, qualquer problema de cinemática que envolver posições, é traçar a orientação. E como é que você pode fazer isso? Assim, né? Então, vamos aqui imaginar. Imagina que para cá seria aqui a minha orientação. Então, essa setinha que eu estou colocando aqui na ponta não é à toa, né? Então, você tem que sempre orientar para onde você quer ir. E detalhe, nessa trajetória aqui que você está tentando representar, sempre vai ter uma origem, né? Ou seja, o marco zero, da onde você sai. Esse marco zero é você que escolhe, normalmente, quando o problema não fala onde que ele é, você pode estipular esse marco zero. Você pode falar, bom, aqui vai ser, a partir daqui eu começo a contar, tá? Como aqui o problema ele fala que está em quilômetros, então a letra que simboliza posição é um S, né? E aqui no caso ele vai estar em quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que se eu vier aqui no caso a favor dessa orientação, vai ser positivo. Se eu aqui no caso vier contra, aqui no caso vai ser negativo, tá? Então, por exemplo, ele fala que o objeto ele partiu do marco zero. O que é partir do marco zero? Partir da origem, né? Então, toda vez que ele falar o objeto partiu da origem, então aqui é o zero, tá? E aí ele fala que ele vai até o quilômetro 20. Então, vamos colocar aqui quilômetro 20, né? Então, o objeto ele foi até aqui, né? O quilômetro 20, retornando, né? Logo em seguida, depois ao marco zero. Então, ele foi aqui e depois retornou por marco zero. E depois que ele chegou no marco zero, ele foi até o quilômetro menos 20. E aí talvez a sua estranheza é aqui, né? Então ele foi até o quilômetros menos 20. Professor, de novo, né? Eu nunca vi posição de uma rodovia negativa. De fato não tem. Você nunca vai ver isso no dia a dia. Castelo Branco, ou qualquer uma outra, Raposo Tavares, estou falando aqui de São Paulo, tá? Então, assim, qualquer rodovia que você no Brasil não vai estar quilômetro menos 50, quilômetros menos 40. Repito, aqui a gente coloca na física só para uma questão de matemática, de matematização do problema, tá? Na vida real a gente não coloca negativo não, tá? Então aqui, de novo, né? Então vamos só reler aqui o problema que ele fala. Então aqui ele fala, né, que o objeto, ele vai, o veículo se locomoveu do marco zero, né? Ou seja, a posição inicial dele era aqui no marco zero, depois ele vai até o quilômetro 20. Aí depois ele volta para o marco zero de novo, ele vem para cá e para aonde? No quilômetro menos 20, tá? Então isso foi o que o problema nos disse, que ele nos trouxe, né? Então por isso que é bom fazer esse esqueminha, né? Essa representação, até mesmo para você organizar suas ideias. Eu recomendo sempre você a desenhar. Você vê que o meu desenho não é lá grande coisa. Então se arrisque a desenhar, represente o que o problema está tentando te dizer. E aí vem a pergunta, né? Considerando que a rodovia é retilínea, analise as afirmações abaixo e aponte as corretas, né? Então ele quer saber quais são aqui as corretas, tá? E aqui no problema a gente percebe claramente duas coisas, né? Ele fala que aqui no problema ele fala claramente de espaço e distância percorrida. Na física são coisas diferentes. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de variação, de delta, tá? Então, toda vez que ele falar qual que é o espaço percorrido, na verdade, ele quer saber o delta S. Professor, mas delta S não é variação do espaço? Então, a gente usa o mesmo termo. Então, variação de espaço ou espaço percorrido é a mesma coisa, tá? Então, espaço percorrido ou variação de espaço é o quê? É
posição final menos quem? Menos a posição inicial, tá? Esse meu S parece um 5, tá? Então imagino que seja um S, tá? Então o S aqui no caso da variação, como é que a gente calcula? Então o espaço percorrido a gente calcula assim, tá? A distância percorrida eu vou chamar de Dzinho. A distância percorrida é o que de fato ele percorre, tá? Então aqui são coisas diferentes. Então, por exemplo, a primeira é uma grandeza vetorial, por exemplo, e a segunda não, a segunda é só um número, é um número específico para você ter uma ideia, tá? Então, o ΔS é vetorial e a distância percorrida não é vetorial, tá? Lembrando que vetor, lembra? Um vetor ele pede módulo, direção e sentido, né? E uma grandeza não vetorial, ela só quer saber do valor, só do módulo, tá? Então, o ΔS representa aqui no caso o espaço percorrido e o D aqui no caso representa para a gente a distância percorrida pelo objeto. Então, são coisas diferentes, tá? E quer ver? Vamos analisar aqui o problema para você perceber isso. Então, para eu calcular, por exemplo, qual foi o espaço percorrido pelo objeto. Então, o espaço percorrido, para a gente calcular o espaço percorrido desse objeto, do que eu preciso saber? Eu preciso saber da posição final, aonde ele parou, menos a posição inicial, da onde ele saiu. Então, para descobrir isso, é só fazer essa continha aparentemente simples, tá? Então, o ΔS, que é o espaço percorrido, como é que a gente calcula? Posição final, aonde o objeto parou. Vamos voltar ao problema? Então, ele fala que ele partiu da onde? Ele partiu do marco zero, ele partiu aqui do zero, ele foi até o quilômetro 20, aí depois ele voltou para o marco zero e parou no quilômetro menos 20. Então, aonde ele parou foi aonde? No quilômetro menos 20. E aqui você tem que colocar o menos 20, tá? Não tem jeito. Se você não colocar, você vai errar, matematicamente falando. Então, aqui fica menos 20, que é a posição final dele, tá? Menos. Qual que é a posição inicial? S0. Pode ver que na física a gente coloca uma letra e uma bolinha na frente para indicar inicial. Quando não tem nada na frente, significa que é final. Então, esse S sem nada quer dizer final, e esse S com a bolinha na frente quer dizer inicial, tá? Então, qual que é a posição inicial? De onde ele saiu? Ele falou que ele partiu do marco zero. O marco zero é zero, né? Então, a posição inicial dele vai ser quanto? Vai ser zero. Portanto, para a gente descobrir o ΔS, ou o espaço percorrido por ele, a gente faz menos 20 menos zero. Quanto que é menos 20 menos zero? Menos 20, tá? Então, aqui vai ficar menos 20 km, né? Então, o espaço percorrido por ele foi de menos 20. Professor, quanto que é a distância que ele andou? Quanto que foi de fato que ele andou? Aí é diferente, tá? Então, repito, variação de espaço é uma coisa e distância percorrida é outra coisa, né? Para a gente descobrir essa grandeza aqui, ó, qual que foi a distância percorrida por ele, o que que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber por onde ele passou. Então, você concorda comigo que ele foi até aqui, ó, ele foi até o quilômetro 20. Até o quilômetro 20, quanto que ele andou? Até o quilômetro 20, ele andou 20 km. Você concorda comigo? Então, daqui para cá, ele andou 20 quilômetros. Aí depois ele falou que voltou, né? Se ele voltou, ele percorreu os mesmos 20 km. Você concorda? Então, aqui ó, vai ser também 20 km. Tá? Ele foi até aqui, andou 20. Depois ele voltou, andou mais 20. Aí ele foi do quilômetro zero, do marco zero, até essa posição aqui que vale quanto? Que vale menos 20, né? Que a gente colocou como menos 20. Professor, então eu vou subtrair? Não, né? Você não vai subtrair aqui nesse caso. Porque distância percorrida, a gente não subtrai, apenas soma, né? Soma as distâncias que ele está percorrendo, tá? Então, de novo, ele vai do zero para o 20, andou 20. Aí do 20 ele voltou para a origem, andou mais 20. Aí da origem até o quilômetro menos 20, que eu coloquei aqui, quanto que ele andou de fato? Ele andou também mais 20. Então é 20 mais 20 mais 20. Então a distância percorrida pelo objeto vai ser de quanto? Vai ser de 60 km. Então isso aqui é o que de fato ele percorre, né? É o que de fato ele percorreu aí durante esse percurso aí que ele fez, tá? Então você vê que são coisas diferentes. Então espaço percorrido é uma coisa e distância percorrida é outra coisa. Toma cuidado. Então toma cuidado com o enunciado com que o problema está te informando, né? Então, olhando aqui as questões, o que que ele diz aqui, o item A? O espaço percorrido pelo veículo foi de 40? Não. Foi de quanto? Foi de menos 20, né? Letra B. O espaço percorrido pelo veículo foi de 20? Não. Foi menos, tá? Letra C. O espaço percorrido pelo veículo foi de menos 20 km? Foi. Tá certo, né? Então, aqui no caso, o item C tá certo. Letra D. A distância percorrida pelo veículo foi de 40? Não, né? Foi de quanto? Foi de 60, a distância percorrida. Letra E. A distância percorrida pelo veículo foi de 60 km, está correto. Então aqui a gente tem duas corretas aqui no caso, né?
o menos 20 aqui no caso e os 60 quilômetros como distância percorrida, tá? Então, volto a dizer, toma cuidado com com esses dois termos que a gente usa em física, espaço percorrido e distância percorrida, são coisas diferentes. Às vezes bate, tá? Às vezes a distância percorrida é igual ao espaço percorrido, né? Às vezes coincide, mas nem sempre como aqui o exemplo ele está mostrando pra gente. Tranquilo? É isso.